Como crescer no YouTube? Qual é o formato ideal de criação? Como eu faço para crescer meu canal? Bom, essas foram perguntas que eu comecei a me fazer quando eu comecei a planejar o canal de fato. E naturalmente eu comecei a pesquisar formas, pesquisar como fazer isso acontecer. E eu vi várias coisas, vi desde Reels, viralização... Reels não, né? Shorts. Viralização, vídeos curtos, vídeos longos, algoritmo, muito sobre algoritmo, sobre o segredo do algoritmo, sobre o hack do algoritmo. Depois de ver tudo isso, pesquisar tudo isso, todos os cantos, eu percebi que eu não tinha parado para fazer uma pergunta simples e pesquisar num local que estava muito ao meu alcance. E esse local era eu mesmo, perguntar para mim o que eu gostaria de assistir, qual tipo de conteúdo eu gostaria de assistir, qual tipo de conteúdo me agrada. E foi aí que a resposta veio muito facilmente e ela foi exatamente: eu vou fazer um conteúdo que eu gostaria de assistir. Eu vou fazer um conteúdo que de fato me agrada, um conteúdo informativo, um conteúdo que eu termine de assistir aquele vídeo e eu saia contente porque eu dediquei meu tempo àquilo. E foi então que nós chegamos na fórmula que nós estamos aplicando hoje aqui no T-Tracker, que é a fórmula dos vídeos um pouco mais longos, os vídeos um pouco mais informativos, que trazem um conteúdo de fato. E uma coisa que eu gosto muito de fazer quando estou gravando meus vídeos para o T-Tracker ou para o projeto T-Tracker, que é essa série de vídeos, é trazer vocês, vocês que estão assistindo, para fazer parte do vídeo, não apenas assistir, não apenas ter 1 milhão de estímulos ali e explosões e super edições cinematográficas, mas trazer de uma forma que vocês também façam parte do vídeo do começo ao fim, como se eu chegasse do trabalho e quisesse só dar uma relaxada. E é isso que eu comecei a perceber, é nesse momento que eu buscava o YouTube, no momento em que eu queria desacelerar, me desconectar de tudo aquilo, toda aquela loucura, a gente que trabalha muito com computador, muita informação ao mesmo tempo. E é na hora de chegar em casa e sentar ali no sofá, seja na TV, seja no computador, seja mesmo no celular, e assistir um vídeo que você possa se desconectar, fazer parte ali, se divertir e consumir um conteúdo que você gosta, um conteúdo que vai te agradar. E foi pensando nisso que eu moldei um pouco o conteúdo do T-Tracker. E é engraçado que quando eu comecei a ver os vídeos lá do começo do canal, no começo eu não tinha planejado nada, sabe? No começo eu só peguei e pensei, eu vou criar os vídeos e vou começar a querer ajudar o pessoal que tá começando, como eu expliquei no vídeo anterior. E sem querer eu já tinha escolhido esta forma, de criar os vídeos pro T-Tracker. Sem querer eu já tinha escolhido a questão de fazer vídeos com um pouco mais de conteúdo, a questão de não me importar se o vídeo vai ser longo, desde que seja um vídeo longo e um vídeo que tenha conteúdo do começo ao fim, não o auge do conteúdo, aquele conteúdo que está sempre no seu ápex, mas sim você ter um conteúdo que você consegue consumir do começo ao fim e falar, poxa, não foi um conteúdo que me desagradou, não foi um conteúdo que me deixou cansado de consumi-lo. Então foi nesse sentido que desde o começo eu fiz os vídeos e hoje eu vejo que se eu estava procurando uma fórmula, fazendo essas perguntas, qual que é o método super master do YouTube, qual é o criador que eu tenho que seguir, qual vai ser meu guru aqui no YouTube? Não, acho que as perguntas não são essas, as perguntas têm que ser mais voltadas para o que eu gostaria de assistir, o que eu gostaria de sentar no meu sofá e assistir e isso vai ser bom para mim, isso vai me agregar algo. Foi mais ou menos nesse sentido que eu percebi que eu comecei a moldar o conteúdo do T-Tracker. E uma coisa importante de falar sobre essa questão do como eu gosto de gravar meus vídeos, além de trazer vocês para gameplay junto comigo, para se informar, para compartilhar uma informação, para compartilhar algum guia que decidimos fazer aqui no canal, seja ele o guia para iniciantes, o 10 dicas, até mesmo algum guia específico de alguma arma, algum guia específico de alguma mecânica do The Hunter Call of the Wild. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acredito muito nisso ainda, é trazer todo mundo que está assistindo para se divertir assistindo o vídeo. E sim, eu ainda acredito muito que os videogames, eles
são para diversão, para você sentir e se desconectar um pouquinho daquele mundo real e se divertir. Eu levo menos o videogame com aquela mentalidade do platinador, sabe? A mentalidade do cara que vai sentar ali e eu quero ter os melhores resultados e tal. Eu levo muito pra esse sentido do... Por que eu sentei aqui pra jogar videogame? Eu sentei pra me divertir, pra relaxar. E inclusive eu gostaria muito de falar sobre isso em outro vídeo, sabe? O porquê que nós jogamos videogames, principalmente nós que temos outras responsabilidades, já tô com 30 e poucos anos. E eu sei que tem muito mais gente que acompanha aqui o T-Tracker que tá na mesma situação. Na mesma situação, parece que negócio horrível, ela tá com 30 anos, péssimo. Mais gente tem uma realidade parecida com a minha e eu vejo que sentar pra jogar um videogame, seja ele aqui na Steam, no seu celular, ou seja mesmo num console, eu acredito muito nessa questão da diversão. É sentar pra se divertir, se desconectar um pouquinho, sabe? E fazer valer aquele tempo, não se cobrando com aquela loucura do platinador, mas sentar aí de boa. Por isso que a série, por exemplo, do 0 ao nível máximo tem sido muito nesse sentido. É jogar uma horinha com vocês, é trocar ideia, é compartilhar um conhecimento que eu adquiri um pouquinho durante mais de 500 horas que eu tenho de The Hunter, mas também trazer vocês pra jogar comigo, sabe? Perder aquela uma horinha, aliás, ganhar aquela uma horinha de entretenimento e diversão jogando um jogo que a gente gosta de uma forma leve, sem correria, sem eu preciso do melhor troféu, eu preciso, não, nem sempre é sobre isso, nem sempre é sobre eu preciso fazer aquilo que aquele youtuber fez. Então é nesse sentido que eu tenho pensado muito o conteúdo do T-Tracker atualmente. E toda vez que eu vou gravar um vídeo aqui pro T-Tracker, tem um fenômeno muito engraçado que acontece ao final da gravação e até mesmo da edição. Eu edito os vídeos, eu gravo, né? E vou editar os vídeos antes de postar. E ao final da edição, eu costumo parar e analisar tudo aquilo, né? Porque você vai editando e vai analisando o conteúdo, como ele foi construído, como ele foi desenvolvido ali, o que precisa ser melhorado, o que a edição pode corrigir, o que a edição não pode corrigir. E eu percebo muito que ao final das gravações eu analiso o que foi gravado e penso, eu assistiria esse vídeo. Ele me agrada ao ponto de eu olhar pra ele e falar, pô, é um conteúdo legal, eu gostei. Às vezes assistir o vídeo e se divertir assistindo o próprio vídeo, eu acho meio loucura isso. Eu nem gosto muito de assistir os meus vídeos do começo ao fim, mas quando eu tô editando eu vejo, pô, ficou interessante, isso ficou bom, isso ficou divertido, isso ficou informativo, e chega no final, às vezes editando um vídeo que deu 1h20 eu consigo ali deixar ele com 50 minutos a 1h, e ao final disso tudo eu vejo que, pô, o vídeo ficou bom, eu assistiria, é um conteúdo que eu gostaria de consumir. Então eu acho que isso respondeu muito mais a pergunta que eu fazia no começo, sobre a fórmula secreta do YouTube, sobre como que eu faço para crescer o canal, sobre, né, qual formato que é o correto. Poxa, eu acho que a resposta tá muito por aí, viu? E pensando na resposta para essa primeira pergunta, qual é o formato? Eu acho que o formato é exatamente aquele formato que você gostaria de consumir. Você, criador de qualquer nicho, tá? Nós estamos falando aqui de The Hunter, mas a ideia é para qualquer nicho, ela vale desde The Hunter Call of the Wild, outro jogo, FIFA, você vai jogar um Call of Duty, qualquer jogo, ou até mesmo eu vou falar sobre ônibus, sobre marca de ônibus, ou vou falar sobre cães, ou vou falar sobre qualquer coisa, sobre dia a dia, fazer um vlog no meu dia. Eu acho que vai muito nesse sentido, sabe? Você tem que chegar ao final do vídeo, chegar ao final da edição e na hora de postar e falar, eu consumiria esse conteúdo. E eu acho que essa é a resposta. Não tem uma fórmula secreta. A resposta vai para uma outra pergunta, na verdade. E a pergunta não vai nem no sentido do que é certo e o que é errado, mas sim o que eu gostaria de assistir. Qual tipo de conteúdo eu gostaria de dedicar meu tempo, dedicar esses 30 minutos, essa 1h assistindo. E se você tem um conteúdo de 15 minutos e você fala, pô, eu acho que eu gostaria de assistir algo sobre esse conteúdo de 1h, por que não?
Ou não, ou você vê um vídeo de 1 hora enorme e você chega no final dele e você fala, poxa, eu gostaria que esse vídeo fosse mais curto. É algo que eu gosto, é um assunto que eu me interesso, mas eu gostaria de conversar num nível menos detalhado, um nível menos esmiuçado, e eu acho que é possível. E pronto, você achou um nicho, entendeu? Você achou o seu nicho. E muito o que o Elton Luiz fala, né? Eu já falei deles aqui e eu acho essa ideia muito interessante. Quando ele diz, você é o seu nicho, faça de você mesmo o seu nicho. Se você gosta daquilo, cara, alguém vai gostar, mais alguém vai gostar. E se é interessante pra você, vai ser interessante você fazer aquilo com paixão. E quando você pega pra fazer algo com paixão, eu acho que a chance de dar certo é muito maior. E por isso que eu tenho o prazer de sentar aqui e gravar, tipo, chegar no final do meu dia, depois de trabalhar, cumprir, né, com todas as obrigações aqui da casa, e a gente tem que conciliar, nós que somos, né, adultos e somos pessoas que gostam de jogos, né, somos gamers, nós temos que conciliar o chegar em casa, cumprir com tudo e, se sobrar um tempinho, jogar um videogame. Ontem até vi um vídeo de um cara dormindo com controle no colo, eu até comentei aqui em casa, pô, é isso, são escolhas, né? O cara escolheu tentar jogar morrendo de sono, não dá. Então faz parte, eu acho que essa é a magia da coisa, de você pegar e fazer algo que você gosta, da forma que você gosta, da forma que você gostaria de consumir aquele conteúdo. E eu acho que essa é a resposta pra pergunta, sabe? A pergunta do que fazer é respondida muito facilmente com faça o que você gostaria que tivesse na internet, faça da forma com que você gostaria de assistir o conteúdo. E é isso. Esse foi mais um vídeo da série Projeto de Tracker que a gente está fazendo aqui, onde nós acompanhamos o crescimento do nosso canal. Hoje, no dia de hoje, novamente, vamos fazer aquele exercício. Hoje nós estamos com 177 inscritos. No último vídeo a gente estava com 167. Então, muito feliz por esse crescimento. Obrigado a quem se inscreveu aí. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, entrando um pouquinho mais nos bastidores do canal, deixa aí o seu feedback, né? Se você não é inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo também, considere inscrever-se. Eu ficarei muito feliz e você vai fazer parte dessa jornada, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, até outro vídeo. Tchau!